A manchete é: prepare-se, logo esse perigoso jogo de ser brasileiro entrará no modo extra hard. Sabe qual é o assunto preferido do chato? Ele mesmo, ora. O chato adora falar de si. E me permita que isso é chato para falar de mim. Na noite do dia 17 de março de 2022, eu dirigi pelo menos aí uns 15 minutos pela cidade. Foi o suficiente para ver ao menos 3 cartazes de gente que diz que está com fome, de gente que diz que perdeu o emprego, que tem família para alimentar. E as mensagens nesses cartazes, elas invariavelmente me fizeram pensar que aquelas pessoas, elas não tinham precisado pedir dinheiro na rua antes. Eu durmo e aí começa o dia 18 de março. Como sempre, eu leio os jornais, só que dessa vez é um pouco diferente. Tudo converge para formar a percepção de que nós estamos empobrecendo. Tudo converge para que o leitor conclua que em breve esse jogo perigoso de ser brasileiro entrará no modo extra hard. Olha lá, ó. Inflação da cesta básica supera a média de preços. Veja o ranking. Ouviu aí, né? Inflação da cesta básica, porque não adianta olhar para a inflação, tem que olhar para o que é que está puxando a inflação para cima. E essa é a má notícia. O que está subindo é o básico do básico. Inflação dos alimentos, que compõem a cesta básica, chegou a 12,67% no acumulado de 12 meses até fevereiro no Brasil. É o que aponta um estudo produzido por professores do curso de economia da PUC do Paraná. Com o resultado, o indicador voltou a ficar acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que não ocorria desde outubro do ano passado. Até fevereiro, o IPCA teve um avanço de 10,54% em 12 meses. E tem mais, essas altas aí não tem nada a ver com guerra nenhuma não. Isso a gente ainda vai enfrentar. O avanço até fevereiro ainda não contempla o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou as cotações de commodities agrícolas, tipo trigo, milho e soja. Conforme Bittencourt, o conflito no leste europeu tende a gerar novas pressões sobre os preços da cesta básica a partir de março. Agora, olha para o que mais subiu nesse período. Olha lá o café, 61%. E é melhor tomar sem açúcar, porque o açúcar subiu pra cacete também, 36%. Agora, quer ficar revoltado na hora do seu cafezinho? Pega essa aí. Governo zera imposto de importação sobre jet ski, balão e dirigível. Pô, uma passadinha no mercado, R$150. Vai na farmácia, põe lá mais uns 100. Chega na padaria, aí você já pensa melhor, né? Tipo, pô, melhor levar só o pão? Não vamos levar queijo, não? Vamos comer pão com margarina hoje? Que vai ficar melhor assim quando eu olhar pro meu saldo lá pelo final do mês, né? Então deixa o queijo aí. Aí você volta para casa assim mesmo, sem o queijo. Para lembrar que o rico tá comprando jet ski mais barato. Beleza, mas pelo menos eu tenho 2 iPhones. A pandemia nos jogou aceleradamente para um futuro que nós já estamos vivendo. Nosso presidente já era um presidente digital. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. A penetração tem mais iPhones no Brasil do que população. Os brasileiros têm 1, 2 iPhones às vezes. Então nós já somos um país de profundidade digital. A pandemia nos jogou mais rápido ainda em direção a esse futuro. Da mesma forma, nós estamos trabalhando em toda essa matriz de aprofundamento da cadeia produtiva em direção aos fertilizantes. O que essa guerra faz é nos jogar também mais aceleradamente em direção ao futuro. Numa boa, ele deve estar confundindo iPhone com smartphone, o que é um erro pequeno perto do otimismo forçado que ele sempre demonstra. A guerra vai nos jogar em direção ao futuro. Que futuro, porra? E o Brasil é duro na queda, porque o Brasil caiu, levantou, está em pé, já sacudiu e está mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos para outra briga. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Nós vamos expandir de novo porque nós estamos com o déficit zerado. O Brasil do futuro estará preparado para a Segunda Guerra Mundial. Que ato falho interessantíssimo, hein? E de novo, aquele otimismo que é quase um estelionato. Mas nem todo mundo se importa, né? Parintins, Baixo Amazonas, o valor da gasolina é quase R$ 8,00. Em Maués, R$ 8,50. Apesar do aumento, este motorista surpreendeu a reportagem e disse que pagaria até R$ 10,00. Olha, eu particularmente nunca quando eu venho abastecer meu carro, eu vejo o preço de gasolina. Quem tem
e se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. Fica difícil, né? Ou então quem não tem dinheiro para abastecer. Quem tem dinheiro não se preocupa. Certo, e aí tá bom esse valor? Ótimo, por mim pode chegar até R$10. Acontece que não há garantias de que a gasolina não vai chegar a R$10, não. Ou até passar disso. Os aumentos estão vindo em porcentagens malucas. Olha lá, preço do gás encanado pode subir 60% até o mês de agosto. Aí danou-se. Vai pegar justamente aqueles condomínios de classe média alta, que tem lá a bandeirinha do Brasil apodrecendo, desbotando na janela. Olha lá, ó. Não é só o combustível e a energia elétrica que estão mais caros. O preço do gás encanado pode acumular uma alta de 60% até agosto, caso o petróleo se mantenha em $100 por barril. O aumento vai ser em partes, já que os contratos de reajustes são trimestrais. O próximo ocorre em maio, quando deve aumentar já 20%, acumulando um avanço de 35% no ano, de acordo com a projeção da consultoria ARM. E se tiver alguma chance de piorar, piora. Olha lá, ó. As altas podem ultrapassar os 100% se a Petrobras conseguir derrubar as liminares obtidas pelos estados de Alagoas, Espírito Santo, Sergipe, Rio de Janeiro e Santa Catarina, que proíbem a estatal de aplicar reajustes de cerca de 50% na renovação dos contratos de fornecimento de gás para as distribuidoras. E aí, nesse ponto, é necessário, é obrigatório contrastar as falas otimistas do ministro da Economia com essas notícias terríveis que não param de chegar, ou até mesmo com a sua própria realidade, com aquele queijo que foi deixado na padaria porque você precisava economizar. Será que o ministro, ele está iludido? Ou será que ele está iludindo? Será que ele está mentindo deliberadamente na cara da gente? Olha, tem o que eu acho, mas eu vou ficar aqui com o que eu sei. E eu sei que existe uma distância enorme entre o que o Guedes diz e entre o que está escrito nos boletins que são emitidos pelo ministério que ele comanda. Na economia, as projeções da inflação e do PIB de 2022 foram atualizadas pelo governo. O boletim macrofiscal do Ministério da Economia, divulgado hoje, diminui a previsão do PIB e aumenta a da inflação. Hoje, quando? 17 de março, vai. A única certeza que existe nesse momento é que esse ano teremos inflação novamente. A economia mundial está se preparando para essa, não é nem retomada, mas a continuação da inflação que começou em 2021 e que levou os Estados Unidos, por exemplo, a ter uma inflação de 7%, a maior em quase 40 anos. E no Brasil não será diferente. Em função desses fatos, Paulo, e também em função das expectativas dos analistas privados, analistas de investimento, analistas financeiros do setor privado, do setor financeiro, acabou que o governo entendeu por bem atualizar as suas projeções e as suas perspectivas para este ano. Tá aí, né? O ministro da Economia feliz, radiante, otimista, e o ministério soltando uns boletins que são o exato contrário de tudo isso. E tem mais, ou se tem. Se crise dos combustíveis se aprofundar, equipe de Guedes vê decreto de calamidade como recurso. Nem vou me aprofundar, porque a gente já trouxe essa informação aqui, que foi apurada pela Bela Megali. O Ministério da Economia cogitando decretar estado de calamidade pública, em função da inflação, que vai subir, não tem jeito. Todos estamos empobrecendo, mas alguns de nós têm, sem nem precisar ter, vergonha de admitir isso. Outros ainda não conseguem reconhecer que estão empobrecendo porque fizeram uma escolha desastrosa em 2018. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.